se for eleito um governo de direita ou de extrema-direita no Brasil, esses militares novamente vão tentar alguma aventura. O intervencionismo militar é uma marca da fragilidade da democracia, a fragilidade institucional da democracia brasileira, e eu venho tentando mostrar o quanto isso é um problema estrutural de longa duração que se inicia desde o final da Guerra do Paraguai, portanto, lá no século XIX, e vem, infelizmente, até os dias de hoje, porque nenhum presidente posterior ao fim da ditadura militar enfrentou devidamente essa questão, né? E nem mesmo na Constituinte de 87, 88, a gente conseguiu enfrentar essa questão, que é o fato de que as nossas constituições republicanas atribuem um poder demasiado às Forças Armadas. Esse é o nó do problema. Não adianta nós sabermos que os militares não são o poder moderador. Não adianta a mesa da Câmara dizer, como disse, que não são poder moderador, ou não adianta o ministro Luiz Fux dizer que não são poder moderador, porque muitos militares entendem que o papel das Forças Armadas é esse, uma espécie de sucedâneo do velho poder moderador do Império, uma visão assim de tutelar a República Brasileira, né? Então, isso precisaria ser enfrentado com um gesto forte, simbólico, político. Olá, pessoal, que bom que estamos juntos aqui nesse melhor programa da Rádio Brasileira, transmitido aqui também pelo nosso YouTube, metro1.com.br, e também pelo canal Bob Fernandes, sendo que no canal Bob Fernandes tem reprise hoje às 19 horas, e no Metro 1, aqui, a rádio e o nosso YouTube, reprise amanhã às 19 horas. Hoje nós não vamos contar com a presença de Jânio de Freitas. Estamos aqui com os nossos queridos Sérgio Augusto, Bob Fernandes e um convidado que já participou, inclusive, de entrevista com a gente aqui, para nossa alegria, Carlos Fico, professor titular de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alô, Sérgio Augusto, você agora como o mais provecto ancião da nossa turma. Começo com você, né? A antiguidade ainda é posto, não é? Pelo menos aqui, né? Pois é. Eu já estou com idade de ser marechal, pô. E aí, tudo bem com você, Sérgio Augusto? Eu não sei se vocês querem começar direto com o professor Carlos Fico, porque eu tinha uma ideia que eu fiquei meio balançado, porque, dada a ausência súbita do Jânio, que eu ia perguntar como é que vocês estavam, onde vocês estavam e como é que vocês perceberam o golpe de 64. É uma bela pergunta. Agora, veja bem, Jânio não vai estar porque ele teve um leve mal-estar, nada importante, e estará conosco sempre, para não parecer que ele tem algum problema maior, não. Professor Carlos Fico, que bom estar com você de novo. Tudo bem com você, professor? Tudo tranquilo, um prazer grande estar aqui com vocês. Muitos de vocês, todos que eu acompanhei sempre ao longo da vida, com muito interesse e proveito, como dizia um velho professor meu, Francisco Iglesias, eu li com muito interesse e proveito. Então é realmente um grande prazer. Que bom. E nosso queridíssimo Bob Fernandes. E aí, Bob, como é que você está, meu amigo? Estamos bem. Um abraço para o professor, para o Sérgio, para você, para as amigas e os amigos. E poderíamos responder essa pergunta, sim, do 64, quando quiserem. Então comece, já que a imagem está né, com Bob? Você. Hã? 19 anos, né, Bob? A primazia é sua, porque você hoje é o senhor da brincadeira, então comece.
Lá eu tenho uma história muito curiosa, porque eu estava no calor dos acontecimentos, ou seja, numa redação do Correio da Manhã, e eu tive a oportunidade de ler em primeira mão o editorial Basta. Eu estava fazendo, eu já tinha fechado o segundo caderno, o jornal, e estava esperando uma carona para a Zona Sul do Rio. E aí veio uma coisa que eu não sei se só jornalistas velhos sabem, que era a prova de escova. Era uma prova que eles faziam na primeira página e alguém, o responsável, o redator naquele período, tinha que aprovar e ler e aprovar. Aí eu dei uma olhada na primeira página, não que eu tivesse, não era eu que ia julgar aquilo, eu estava ali, né, peguei a rebarba, comecei a ler e eu só fiz um comentário depois de ler o editorial Basta contra o Jango. Eu falei, ih, vai dar merda. Foi a única coisa que eu disse. Agora, Eu, Sérgio, qual foi a data exata? Foi no dia 31 ou dia eu, 1º? Que data foi exata que você leu esse editorial? acho que 30 de março, porque ele saiu no dia 31, o editorial, dia 30 de março de 64. Eu Ah, tinha tá. 22 anos. Olha, eu estava morando nessa época. Meu pai era do Banco do Brasil, gostava de viajar para lá e para cá. Ele estava morando, a gente estava morando em Bragança Paulista. Eu era um menino, uma criança, e estava indo com meu pai buscar água na bica, porque tinha uma biquinha. A gente ia buscar água engarrafada lá na bica, né? E levava o garrafão. E aí eu perguntei, pai, o que que esses soldados estão fazendo na rua? Lembro bem disso, descendo a ladeira, vi os soldados assim guardando a bica, tal, não entendi nada, né? Essa foi minha primeira imagem da dita. Professor Carlos Fico, conte aí você no dia 31 de março. Mário Kertz não disse como é que foi a experiência dele. Eu vou dizer, mas deixa o professor falar, vou dizer, eu me lembro Bom. perfeitamente. Eu Diga, só professor. tinha 5 anos, então não tenho nenhuma lembrança. O que eu me lembro foram 4 anos depois, em 1968, ou talvez no início de 69, eu fui com meus pais ver, vejam vocês, o espetáculo com a Bibi Ferreira, Hello Dolly, no centro do Rio de Janeiro, creio que no João Caetano, porque quando nós saímos do teatro havia um protesto e conflitos com não sei quem, mas eu me lembro de uma cena dramática de um carro pegando fogo, alguém colocou fogo num carro, então a nossa saída foi meio tumultuada. Essa é a primeira lembrança que eu tenho da ditadura, porque até então nem parecia nada para mim. Pois é, o Sérgio Augusto, eu vou dizer, eu tinha 20 anos, eu estudava administração na Universidade Federal da Bahia, que funcionava ali bem no centro da cidade. E quando eu cheguei no dia 31 de março, eu encontrei a praça tomada por soldados, inclusive deitados com aquelas metralhadoras no chão, porque ao lado da faculdade, da escola de administração da universidade, da UFBA, tinha uma sede do Sindicato dos Trabalhadores do Petróleo, que estava fazendo uma assembleia. Então, o Exército entrou e armou tudo isso, vários camburões preparados, dissolveu a Assembleia, fez um corredor polonês na saída dessa casa onde estava a Assembleia, e cada participante, ao ser preso, levado para a prisão, ia tomando tapa desde a hora que entrava no corredor até chegar lá. E a minha lembrança também gerou outras coisas, que é o seguinte: a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia era uma escola basicamente da elite. Ela tinha duas áreas: a administração de empresas, foi que eu cursei, e a administração pública. A administração de empresas, a maioria eram filhos de banqueiros, grandes proprietários, etc. E havia quem passou no vestibular que eu passei, foi um capitão do Exército, Paulo Prudêncio Soares Brandão,
que nitidamente estava na universidade como uma forma de espionar o que estava acontecendo lá. E ele fazia discursos, ele era da minha turma, nós entramos juntos, ele fazia discurso para a minha turma, vocês são inocentes úteis, aquela conversa toda. Eu me rebelei contra isso e sugeri que todos os alunos da escola fizéssemos uma assembleia de estudantes, e isso antes do golpe, pouco tempo antes, para votar o que eu propus, uma moção de desconfiança em relação à participação dele na escola, porque eu disse claramente que ele era um espião e que estava ali não somente para espionar, como para influenciar o pensamento dos colegas. Olha, foi uma assembleia tumultuadíssima e acabou empatado. Votos a favor da expulsão dele, da desconfiança dele, voto não. O fato é que, no dia seguinte, ele sumiu e nunca mais apareceu. E logo depois veio esse golpe. E, consequentemente, quando eu vi o golpe, eu disse, aquele capitão vai querer me pegar, porque fui eu que fiz essa movimentação toda contra ele. A partir daí, eu e meu irmão Eduardo, e meu irmão Walter Tavares, que éramos mais expostos ao movimento de esquerda, ficamos encolhidos em casa, esperando para ver o que ia acontecer. É isso. Essa é minha lembrança nítida e clara. Sim, mas, Sérgio, você eu queria saber, professor, como é que foi a inserção dele no... Ele se tornou, a meu ver, o maior especialista na ditadura militar. Generosidade tua. Muita gente me pergunta isso, assim, no sentido de que, então, você participou do movimento estudantil ou coisa parecida. Eu tive uma atuação muito branda, muito superficial no movimento estudantil. Eu estava na UNB, na Universidade de Brasília, quando houve aquelas greves muito grandes de 1977, 78. Foi a maior proximidade que eu tive com, digamos, ativismo político, né, em relação à ditadura militar. E depois eu voltei para casa, para o Rio de Janeiro, e terminei a minha graduação aqui na UFRJ, onde também continuei participando do movimento estudantil, mas sem ligação com partidos de esquerda, com ações armadas, isso eu nunca tive. Eu comecei a estudar ditadura militar porque eu fui fazer o doutorado com um projeto muito fraco, meu projeto era muito ruinzinho, não tinha fontes e tudo mais, e o meu orientador falou, olha, você, o famoso historiador Carlos Guilherme Mota, falou, olha, você vai ter que dar um jeito nisso. Então eu comecei a pensar desesperadamente, e naquela ocasião, isso é anos, creio que 92, 93, visitou o Brasil o famoso historiador Eric Hobsbawm, que já tinha vindo algumas vezes, e ele, creio que esteve na USP, ou deu uma entrevista, não me lembro bem, falando o seguinte, olha, estou surpreso porque os brasileiros sempre foram muito otimistas e agora estão muito pessimistas, com a crise econômica, tudo aquilo que havia. Eu li, não me lembro, o Hobsbawm falando isso, e me ocorreu que eu poderia fazer a minha tese de doutorado sobre o otimismo do brasileiro, como isso foi usado durante a ditadura militar pela propaganda política, que foi, então, tema. Eu consegui encontrar aqueles filmetes de 1 minuto da propaganda política que passavam na televisão, Surgismundo, esse é um país que vai para frente. Então, estudei esses filmes, foi a minha tese de doutorado, que foi logo publicada, e a partir daí tive muita sorte em encontrar grandes acervos documentais, documentos secretos da ditadura, né, como são chamados, e foi por isso que eu comecei. Foi um mero acaso, porque o meu projeto de doutorado era ruim, e o Hobsbawm veio ao Brasil, então eu devo ao Hobsbawm esse ingresso nesse tipo de estudo. Não tem nada a ver com
um passado político que eu sempre fui muito inexpressivo nesse campo. Professor, na semana passada, Jânio estava aqui conosco e ele fez uma declaração muito boa, que as pessoas tendem a dizer que isso foi um golpe cívico-militar. Aí Jânio foi claro e disse: cívico uma ova. Isso foi um golpe de militares, por militares, para militares. Contextualize, por favor, um pouco a gente, o início, a gênese disso, o papel dos Estados Unidos, das elites brasileiras, essas mesmas que estão aí hoje de plantão. Daqui a pouco o Bob vai falar também um pouco sobre isso, mas, por favor, faça isso aí, professor. Pois não, essa discussão é bem antiga, ela remonta a um livro muito importante do cientista político René Armand Dreyfus, lá final dos anos 70, se não me engano, que ele fala, 1964, a conquista do Estado, e no qual ele destaca muito o papel dos empresários, né? Então, e mais recentemente, eu digo assim, nos últimos 10, 15 anos, nós especialistas nesse assunto, começamos a identificar com mais clareza o apoio de setores da sociedade ao golpe, né? Inclusive de parte da imprensa, da Igreja Católica, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Imprensa, vários atores que depois se tornariam oposição ao regime foram favoráveis ao golpe de 64. E por isso, talvez, essa expressão golpe civil-militar, no sentido de que, então, houve também a participação de setores da sociedade, vocês lembram das marchas da família, com Deus pela liberdade, essa discussão, que é mais uma discussão conceitual no campo da história, tem esse sentido de querer sublinhar que houve apoio de setores da sociedade. Mas eu concordo com o Jânio também. O decisivo, obviamente, para qualquer golpe de Estado é a participação das Forças Armadas, porque se trata da deposição pela força do presidente constitucional. Mas não é uma expressão que a gente deva desprezar totalmente, porque é muito importante mostrar que houve esse apoio de setores significativos, né, não de toda, mas de setores significativos da sociedade, porque muitas vezes a memória confortável que vai se estabelecendo dá a impressão de que aquilo ali foi uma briga de mocinhos e bandidos, de um lado os militares e de outro lado a sociedade democrática, heróica e tudo mais. Então é nesse sentido que existe essa expressão. E tem um aspecto com o qual concluo, que é o seguinte: muitos colegas, eu concordo com a noção de golpe civil-militar, por essas razões, mas muitos colegas também passaram a dizer ditadura civil-militar. Aí eu acho que é um equívoco, porque, obviamente, a ditadura foi inteiramente conduzida pelos militares, sobretudo depois da prorrogação do mandato do Castelo Branco, em junho de 64, porque até então ainda havia, alguns setores, a expectativa de que houvesse eleição presidencial em 1965. O ato institucional número 1 dos golpistas vitoriosos mantinha a eleição. Então, desde o golpe até a prorrogação do mandato do Castelo Branco, havia ainda essa dúvida, essa possibilidade de que não fosse uma ditadura de longa duração. Mas quando o mandato do Castelo Branco foi prorrogado, isso ficou claro e o predomínio militar sobre o regime, acho que nos autoriza a falar em ditadura militar totalmente. Mas o golpe civil-militar é interessante essa expressão, porque sublinha a participação de alguns setores da sociedade, golpistas também. Vale lembrar que foi o Congresso Nacional, no dia 2 de abril, que declarou a vacância do cargo de presidente nesse momento do golpe, né? Agora, professor, veja o seguinte, Castelo Branco prorrogou o mandato dele, né? E não só isso, acabou caçando Juscelino, Carlos Lacerda, todo mundo, Adhemar de Barros, etc. Mas
Veja bem, essa prorrogação de mandato tem algo a ver com a disputa interna entre o grupo dele e o grupo de Costa e Silva, que se aboletou no Ministério da Guerra, como se chamava antigamente. Num determinado momento, já do fim do governo de Castelo Branco, ele levantou a hipótese de todos os ministros pedirem renúncia para ele fazer modificações no gabinete dele. Na realidade, não era isso que ele queria. Ele queria era tirar a Costa e Silva, que tirando o Ministério da Guerra, ele não seria, como acabou sendo presidente, sucessor dele. Tem, inclusive, uma história assim que Antônio Carlos Magalhães revelou publicamente, e a mim também, que ao Castelo Branco querer que todos os ministros renunciassem, Luiz Viana Filho, que era ministro-chefe da Casa Civil, teria que renunciar também. E o projeto era que Luiz Viana Filho viesse a ser governador da Bahia, indicado pelo golpe. Antônio Carlos, então, procurou Golbery Couto e Silva e procurou o presidente e disse: o senhor não pode fazer isso, o senhor vai matar Luiz Viana. E Antônio Carlos, eu tenho até a gravação aqui no ar, ele diz assim, que Golbery virou para ele: então, não vamos fazer, salve-se a Bahia e foda-se o Brasil. Textualmente, inclusive ele conversando comigo, Antônio Carlos, no ar, ele disse: eu posso dizer, diga essa palavra. Então, essa coisa dessa briga entre esses grupos foi importante no processo de prorrogação do mandato primeiro de Castelo Branco e de mudanças de inicialmente ter eleições diretas em 65 para não ter e endurecer. O que você acha disso? Não, tem muita fantasia, né, em relação a essa disputa, sobretudo nesse momento inicial, porque o que se chama de linha dura, os setores mais radicais, foi se constituir, sobretudo na condução dos IPMs, né, um pouco depois desse período, quando esses coronéis dos IPMs pediam a prorrogação do prazo de validade do ato institucional número 1 e não obtiveram do Castelo Branco. Então, só depois disso, isso é mais ou menos meados de 64, é que houve uma inicial constituição dessa chamada linha dura. O que realmente havia, desde o momento do golpe de 64, inclusive durante a redação do ato institucional, que depois ficaria conhecido como número 1, né, não tinha número, achavam que seria um ato único. O que ficou ali percebido e em disputa foi o alcance, né, da chamada Revolução, o alcance do golpe de Estado de 64. Desde muitos anos antes, lideranças da UDN, estou me referindo aqui aos anos 50, criticavam o fato de que o que eles diziam, a expressão era: no Brasil a gente tem mania de fazer revoluções legais ou insistir em legalidades revolucionárias e não instaurar logo um regime revolucionário de fato. Então havia essa disputa de que o ato institucional deveria estabelecer um regime de força plena totalmente, logo inclusive com dissolução do Congresso, que não houve, dissolução do Poder Judiciário, que não houve, e outros setores que supunham a possibilidade de algo menos dramático, de algo menos grave, com a manutenção dos poderes constitucionais, e foi o que prevaleceu. Inclusive, essa perspectiva de um golpe rápido, e por isso o ato institucional manteve as eleições presidenciais para 1965. E é isso que explica, inclusive, o fato de tanta gente ter apoiado o golpe, né? Porque então havia essa perspectiva de uma operação limpeza rápida, de prender os supostos subversivos, comunistas, e haver eleição presidencial
em 65. É por isso que Lacerda e Adhemar de Barros e outros setores vão ficar muito contrariados com a prorrogação do mandato que vem em junho. Então, esse período que vai do golpe, em 31 de março, até a prorrogação do mandato Castelo Branco em junho, é um período de muita instabilidade, além das punições, né, das cassações e tudo mais, havia essa disputa, que, no entanto, eu não creio que se deva atribuir já a essas correntes. Havia muita diversidade, a divisão entre uma linha dura e moderados, entre castelistas e Costa e Silva, viria a se estabelecer com os anos a partir dos próprios militares. Então, eu não gosto muito de aderir a essa divisão, e o que havia mesmo era um grande entendimento entre Castelo Branco e Costa e Silva, né? Havia um grande entendimento. Castelo não queria que Costa e Silva fosse seu sucessor, com certeza. Castelo via Costa e Silva com restrições pelo comportamento, pelas limitações intelectuais, mas, no fundo, eles se entendiam muito bem, né? Então, depois que ficou evidente que Costa e Silva seria o sucessor, isso ainda mais se acentuou. Houve conflitos que transpareceram na imprensa. O Costa e Silva vai viajar dizendo que vai ministro, ele volta ministro, parecia imposição. Houve a crise do AI-2, que também Costa e Silva fica preponderante, aparentemente, contra Castelo Branco, mas se não houvesse um acordo entre essas lideranças, certamente o regime sobraria e não duraria tanto tempo, né? Então, a gente deve ver com cautela essas declarações bombásticas do Antônio Carlos Magalhães, de outros setores, Lacerda e tal, a gente sempre vê com muita cautela. Mas o primeiro desmascaramento do golpe foi em abril, né? No 9 de abril, não foi? O quê? O primeiro desmascaramento das intenções do golpe, que foi quando o Correio da Manhã, inclusive, que havia publicado dos editoriais Basta aí Fora, pedindo que o Jango fosse enxotado, o jornal fica contra o novo regime e passa, aliás, a sofrer até a sua extinção dessas posições que tomou. Esse foi o primeiro momento, né? Assim, teve a ação militar, né? Eu sempre destaco muito a movimentação propriamente militar ali desde o dia 30, né? Então, não sei se houve um desmascaramento, assim, porque havia claramente um golpe militar em curso, desde a movimentação em Minas Gerais do general Guedes, dia 31 com o general Mourão, e a chegada daqueles militares aqui no Rio de Janeiro, tudo aquilo é muito forte, muito impactante. Houve mortes também, né? Recentemente, o Flávio Dino disse, né, no julgamento no STF, que no golpe de 64 não houve mortes, mas houve pessoas mortas e torturadas e presas arbitrariamente. Mas você tem razão, né? Quando vem o ato institucional no dia 9 de abril, se instaura uma série de perseguições e foram feitas cassações de 40 parlamentares para garantir a eleição no dia seguinte do Castelo Branco, eleição entre aspas, porque evidentemente o Congresso estava completamente atemorizado, já que na véspera tinha havido essa cassação de 40 deputados, né? Então, é claro que todo mundo votou no Castelo Branco. Então, o ato institucional, sim, pode ser visto como esse momento de desnudamento, né? Como você diz, de desmascaramento do golpe, mas desde o dia 30, o fato de ser uma deposição pela força do presidente constitucional, e o João Goulart vai deixar o Rio de Janeiro com medo de ser preso ou ser morto, aconselhado pelo general Âncora, isso tudo já deixava muito claro, vamos dizer, a violência, né, desse processo que instaurou a ditadura. Agora, Bob, queria ouvir você aí, mas só uma coisinha. Juscelino Kubitschek votou em Castelo Branco e o vice dele foi José Maria Alckmin, mineiro e muito ligado, inclusive,
a Juscelino. Bob, Olha, eu queria dar um salto para o hoje, vamos ao inclusive hoje. lembrando algo que o professor falou no começo, quer dizer, os financiadores do 8 de janeiro do agora, recente, seguem ocultos. Você conhece um ou outro, mas não estão ainda, nem sei se chegarão a julgamento. Visto tudo, o que lhe parece ser o 8 de janeiro de 23, para além do que é visível, dos que já foram nominados, identificados, num jogo que, do ponto de vista interno, e usando uma expressão que você usou também, mas aí me referindo às Forças Armadas, esse jogo de mocinhos e bandidos, os heróis, os que queriam e os que não queriam. E para o que isso aponta no médio e longo prazos? Quer dizer, me parece, como leigo, que isso vai muito além e significa muito mais do que os nomes que estão postos. Haja vista ocupação de porta de quartéis durante 60 a 70 dias, incontáveis pronunciamentos ao longo dos anos anteriores. Essa foi evidentemente esse processo aí, 2022, 2023, foi uma tentativa de golpe, né? Não há dúvida em relação a isso, uma tentativa clássica de golpe. Na verdade, a gente poderia até chamar de tentativa de autogolpe, né? Nós já tivemos no Brasil muitos golpes, tentativas de golpe, pronunciamentos militares, é sobre isso que eu tenho escrito, e essa tentativa visava forçar a permanência no poder do ex-presidente Bolsonaro. Então, tecnicamente, a gente poderia dizer tentativa de autogolpe fracassada, né? Houve uma tentativa de autogolpe bem-sucedida, também patrocinada por militares, em 1937. O golpe que manteve Getúlio Vargas no poder e que foi dado pelo general Dutra e Góes Monteiro. E o que está por trás disso, me parece, é a persistência desse intervencionismo militar, né? O intervencionismo militar é uma marca da fragilidade da democracia, a fragilidade institucional da democracia brasileira, e eu venho tentando mostrar o quanto isso é um problema estrutural de longa duração que se inicia desde o final da Guerra do Paraguai, portanto, lá no século XIX, e vem, infelizmente, até os dias de hoje, porque nenhum presidente posterior ao fim da ditadura militar enfrentou devidamente essa questão, né? E nem mesmo na Constituinte de 87, 88, a gente conseguiu enfrentar essa questão, que é o fato de que as nossas constituições republicanas atribuem um poder demasiado às Forças Armadas. Esse é o nó do problema. Não adianta nós sabermos que os militares não são o poder moderador. Não adianta a mesa da Câmara dizer, como disse, que não são poder moderador, ou não adianta o ministro Luiz Fux dizer que não são poder moderador, porque muitos militares entendem que o papel das Forças Armadas é esse, uma espécie de sucedâneo do velho poder moderador do Império, uma visão assim de tutelar a República Brasileira, né? Então, isso precisaria ser enfrentado com um gesto forte, simbólico, político, que consistiria na mudança de redação do artigo 142, mas eu não creio que isso vá acontecer tão cedo, e é por isso que eu sou pessimista. Quando vieram os governos do Fernando Henrique, os primeiros governos do Lula, muitos colegas me diziam: tá vendo, Fico, agora finalmente então esse problema está resolvido. Eu falava: gente, não está resolvido, né? Enquanto a nossa Constituição mantiver essa atribuição excessiva de poder às Forças Armadas, esse problema não se resolverá. E o que eu chamo de atribuição excessiva não é a questão do papel de polícia, né, da garantia da lei e da ordem, as famosas GLO, é a atribuição de garantir os poderes constitucionais. Essa atribuição foi enfiada na Constituição de 1891, vem se reproduzindo, está na atual, e é esse trecho que os militares, muitos militares, não todos, interpretam como sendo equivalente ao poder moderador, né? Então a gente precisaria mudar isso, mas
É muito difícil que isso aconteça, sobretudo no atual governo, que foi eleito com margem pequena de votos e todo aquele problema da transição com os militares. Então, o problema é esse. Artigo 142. Nessa semana, a gente publicou no canal, inclusive, um trabalho de um cadete e um tenente-coronel professor que cita textualmente, por algumas vezes, o Exército, as Forças Armadas, especialmente o Exército, como poder moderador com legitimidade e legalidade. A gente publicou. E a propósito disso do que o senhor está falando, o capitão do Exército, Tarcísio de Freitas, é um candidato óbvio da direita, a depender dos eventos da extrema-direita, está posto hoje. Pode ser que os eventos levem para outro rumo, mas é hoje um pré-candidato claríssimo, né? Eu já vi análise sua antevendo um novo surto autoritário se por acaso a direita voltar, ou a extrema-direita voltar ao poder. Isso foi um pronunciamento seu há pouco menos de um ano. Esse é o seu raciocínio ainda? Como é que você vê isso do ponto de vista, diante de tudo que você está dizendo, quer dizer, como é que você vê? Porque tem um faz de conta, né? Faz de conta que está sendo enfrentada e bota o Múcio lá como se fosse um aparador para poder contentar, tal, mas está tudo posto. É isso? É isso mesmo, continua tudo da mesma maneira. É claro que esse julgamento em curso de oficiais generais, ou seja, almirantes, e no caso generais do Exército, pelo STF, militares acusados de serem golpistas, sendo julgados pelo Poder Judiciário brasileiro, é algo totalmente inédito. Isso nunca aconteceu. Então, tem um sentido que eu tenho dito, pode ter um efeito pedagógico no interior das Forças Armadas. Mas isso não resolve o problema, porque é claro que um governo, se for eleito um governo de direita ou de extrema-direita no Brasil, esses militares novamente vão tentar alguma aventura no sentido da manutenção de privilégios, no sentido da ocupação de cargos, né? O ativismo político-militar que se traduz em intervencionismo militar indevido na política hoje em dia não tem exatamente a mesma motivação ideológica que teve no passado em outras tentativas de golpe, mas tem muito essa motivação mais, digamos, material, né? Da obtenção de vantagens materiais, de vantagens políticas, de ocupação de cargos, sinecuras, boquinhas, prebendas. Então, é claro que num ambiente favorável, isso que começou, por exemplo, não, começou no governo Michel Temer, né? Michel Temer, antes ainda do Bolsonaro, ele nomeou um militar para o Ministério da Defesa, rompendo com a curta tradição, mas enfim, uma tradição de civis à frente daquele ministério. Então, sempre que há um governo ou mais fraco ou mais alinhado ao pensamento conservador ou da extrema-direita ou da direita, isso aí favorece o retorno ou o ativismo, a retomada com mais proeminência, com mais visibilidade desse ativismo político, que, no entanto, nunca deixou de existir, né? Mas é claro que um governo de direita ou de extrema-direita casa muito bem com esse pensamento conservador e intervencionista, marcado por essa interpretação equivocada do artigo 142. Agora, professor, o que é que você chama de utopia autoritária brasileira? Esse é o título do meu próximo livro, que sai em maio, fazendo aqui uma pequena publicidade. Ao longo dos anos, eu desenvolvi essa hipótese, que eu intitulo Utopia Autoritária Brasileira, apenas para a ditadura militar. Depois de pesquisar muito as várias formas de repressão da ditadura, espionagem, a tortura, o assassinato, propaganda política, a CGI, etc., censura política, censura moral, eu percebi que havia grupos muito diferenciados de militares que, no entanto, comungavam de uma noção, de uma interpretação sobre o porquê estavam fazendo aquilo. Havia militares, por exemplo, contrários à tortura, que, no entanto, eram coniventes e atuavam em outros setores da repressão. O que unificava essas pessoas? As interpretações tradicionais dos meus colegas, que eu respeito muito,
atribuem esse cimento ideológico, essa coisa que unificava militares tão diferentes, atribuem isso à chamada doutrina de segurança nacional. Coisa que nunca consegui encontrar assim, muita evidência empírica, muita concretude, e por isso sempre pensei, afinal, o que eu acho que unifica? E o que eu acho que unifica é isso que eu chamo de utopia autoritária. O fato de que, para muitos militares, o Brasil se tornaria uma grande potência desde que eliminados o que eles chamavam de óbices, né, de obstáculos. Quais? A corrupção e a subversão, o comunismo e a corrupção. Então, era essa tese que os militares, que unificava os militares, inclusive militares mais moderados, militares mais radicalizados. O que aconteceu foi que, depois de eu defender, enfim, sustentar essa tese, eu percebi que essa maneira de agir, de encontrar atalhos à legalidade constitucional, no sentido de que, não, a gente agora vai fazer uma ilegalidade, mas isso é para o bem do povo, porque o povo é tão despreparado, tão burrinho, então vamos admitir uma quebra da legalidade provisória e depois volta tudo ao normal. Essa visão, que é muito marcante na ditadura militar, ela também existiu em outros momentos da história republicana, a visão de um povo despreparado, a visão de que é possível a ruptura da legalidade constitucional porque os objetivos são bons, positivos e melhores. Isso existiu em muitos outros momentos, então eu me voltei a estudar a constituição desse pensamento autoritário, sobretudo no contexto militar, desde o fim da Guerra do Paraguai até agora, 2022, 2023. Então, esse livro ele trata disso, né? A história de todos os golpes, tentativas de golpe, golpes fracassados, golpes bem-sucedidos, com a participação dos militares. Como é que se deu essa participação? Porque a sociedade brasileira desconhece muito a atuação militar propriamente dita, que tem muitas peculiaridades, muitas especificidades. Então, eu procurei fazer um livro bastante fundamentado em evidências empíricas e para o grande público. Não é um livro acadêmico, deu um trabalho enorme, porque a gente que escreve trabalhos acadêmicos tem muita dificuldade de romper com isso, mas acho que eu consegui. E, inclusive, tem muitos episódios curiosos e coisas assim para amenizar esse baixo astral do golpismo militar brasileiro, mas é basicamente isso que eu chamo de utopia autoritária, a suposição de que nós vamos ter um futuro brilhante, desde que, mesmo que para isso seja necessário a ruptura da legalidade constitucional. A leitura superficial que é possível, por quem não é historiador, não acompanha, localiza o motivo, a desculpa para essa última irrupção autoritária ali no pós-relatório final da Comissão Nacional da Verdade, com o general Sérgio Etchegóin, cujo pai Léo e tio Ciro foram citados, que, segundo o depoimento do então comandante Vilas Boas e do próprio Temer, se reuniram um ano antes, e depois ele assume o GSI, Sérgio Etchegóin, e reformula de novo o sistema de inteligência e tal, sendo ele neto de Alcides Etchegóin, que tramava e golpeava e tentava golpear Washington Luiz no início dos anos 20 do século passado. Quer dizer, passa mais ou menos por aí, embora isso seja evidentemente um reducionismo, né, mas tem ligação com o que de fato se passou? Tem ligação, é até anterior a isso, né? Tem muito a ver com a chamada justiça de transição. No Brasil demorou muito a haver justiça de transição, só 10 anos depois do fim da ditadura militar é que surgiu a chamada Comissão sobre Mortos e Desaparecidos em 1995, e Fernando Henrique Cardoso teve muita dificuldade, os militares não queriam de modo algum que isso acontecesse. Depois veio a Comissão da Anistia e finalmente a Comissão Nacional da Verdade. Então, essas etapas da justiça de transição já incomodaram muitos militares,
culminaram, de fato, com a Comissão Nacional da Verdade, atribuindo responsabilidade a oficiais generais por crimes graves, né, de tortura e assassinato, e isso deflagrou uma enorme insatisfação que resultou nesse ativismo militar mais recente que a gente está mencionando, né? Agora, como eu já disse, de fato é um problema estrutural que vem desde o fim da Guerra do Paraguai. Aliás, os Etchegóin são personagens mencionados nesse livro. Eu tive muito prazer em fazer esse livro, desculpem ficar falando toda hora disso, mas porque foi um presente assim que eu me dei, sabe? No sentido de não fazer um trabalho acadêmico, sem prazos, sem contratos e podendo falar de episódios curiosos. E essa coisa dos... O golpista de hoje pode ser o legalista de amanhã e voltar ao golpismo depois. Então, tem vários personagens ao longo do fim da Guerra do Paraguai até hoje que já foram golpistas, ou então já defendeu a legalidade, mas agora volta a ser golpista. Então, isso aí é uma coisa realmente de longa duração, né? Mas tem esses momentos culminantes, como esse que você mencionou, da Comissão Nacional da Verdade, a divulgação do relatório responsabilizando oficiais generais causou um grande tumulto entre os militares. E você vê que agora, com a transformação em réus desses denunciados, oficiais denunciados, não está havendo maior reclamação, pelo menos não está audível, né? Não é nem visível nenhuma reclamação. Parece que, como dizem esse jargão economês, como é que é? Parece que isso já está precificado, né? A coisa de punir Braga Neto, eventualmente General Heleno e esse almirante Garnier, isso já está mais ou menos precificado para dizer, está vendo? Então são esses CPFs, né, que estão sendo punidos e não a instituição como um todo, né? Diferentemente do barulho que fizeram da divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Ô, Sérgio Augusto, fale um pouco agora sobre o golpe de 64 na sua área, rapaz, de atuação, de trabalho, de vida. Olha, o jornal passou a ser censurado na época. Eu digo o jornal onde eu trabalhava, que era o Correio da Manhã, ele mais na área política, na parte cultural não. A revolução mesmo, quer dizer, a revolução, entre aspas, a Redentora, conforme apelidou o Sérgio Porto na época, ela veio mesmo pesado depois do AI-5. Depois de 68 é que a cobra fumou, né? Mas a parte cultural só passou a ser afetada muito em 68, a partir de 68. 64, 65, não. Eu não me lembro de nenhuma coisa na minha área cultural. Então, foi um negócio mais da parte... Eu vi muito pressão para boicotar anúncios para o jornal. Então, isso foi enfraquecendo a chamada economia do Correio da Manhã, por exemplo. E os outros jornais passaram a sofrer a mesma coisa. Havia jornais mais perseguidos que o outro, no caso, a Última Hora, né, foi quem mais sofreu. E depois, logo depois, quando a imprensa alternativa, ela começa a surgir depois do AI-5. Por incrível que pareça, Pasquim, os outros jornais, Opinião, é tudo produto depois de 69, 70 e 71, governo Médici. E aí, sem falar na censura que houve, e o professor, inclusive, pesquisou muito isso também, em teatro, cinema. Sim, é isso que eu ia falar, claro. Tem o General Bandeira, que em 72 proibiu, acho que 13 filmes assim, de roldão. Vários filmes por razões morais e por motivos políticos. As pessoas iam ver o Último Tango em Paris e até Buenos Aires. Uma vez um grupo de amigos meus fez Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Pois é, pai. Eu vi em cabine, sem poder dizer que tinha visto filme em cabine, na cabine da Metro, inclusive, com o Paulo Francis.
e vários filmes foram 13 filmes. Inclusive os filmes de Costa Gavras, que foram todos Todos, censurados. Agora, Bob, fale aí do seu trabalho aí como jornalista, repórter, como é que isso foi na sua vida esse período? Olha, eu, quando comecei a trabalhar na Rádio Jornal do Brasil, que era exatamente onde é hoje a Rádio Metrópolis, sucursal da Bahia, que foi inaugurada no dia, Aqui né? onde eu estou agora, aqui. Isso, exatamente onde você está. Eu me lembro que a gente mandava todo dia pelo malote e os textos, a gente escrevia os textos e os locutores riam, né? Liam. E a Ana Maria Machado, que hoje é da ABL, ela fazia correção e mandava tudo, tudo escritinho. Aí teve uma passeata daquela de Salvador, daquelas de 7 horas, pedrada, pancada, gente quebrada, aquilo tudo. E eu descrevi, né? Ainda tinha as 5 ainda, não tinha ainda acabado as 5. E aí no dia seguinte ela manda, quando volta o malote com a correção, ela manda o seguinte recado. Como diria o sábio cearense, então tido como grande cantor cult, como diria o sábio cearense Fagner, maneira, frufru, maneira, os homens estão no poder, e que poder. O, Então era isso, o, tinha aquela linha divisória, pode, não pode, se avançava, tal, já estava afrouxando, mas estava indo, estava indo. Mas eu tenho curiosidade sobre hoje, viu, Mário? Sim, Eu tenho fale, curiosidade, por favor. eu tenho curiosidade, professor, sobre o seguinte: como é que está se dando? Não sei se é possível chegar e alcançar esse, aspas, debate ou as consequências disso dentro das Forças Armadas. Por exemplo, nos últimos anos, o Exército impôs 5 processos administrativos ao único militar que eu tenho notícia, coronel da reserva Marcelo Pimentel, de ter desde 2018 denunciado o que estava acontecendo e o que viria a acontecer. E ontem, um outro IPM, e também um inquérito policial militar que ele sofreu. E ontem foi aberto um outro IPM, ou se deu notícia ontem, contra o coronel da reserva Rubens Pierrito Júnior, que lançou um livro de ficção, Diários da Caserna, Dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar. E ele deu entrevista ao Tramontina e, por isso, pelo que entendi, teria se recebido esse IPM. Ele disse que a previdência dos militares é uma bocona, que dá um déficit de 50 bilhões por ano. Ele cita o general Mourão, general senador, o acusa de corrupção na compra de equipamento milionário, fala da doutrinação ideológica e lavagem cerebral nas academias militares, inclusive esse texto que a gente publicou essa semana, né? Os militares são poder moderador, a sociedade pede, a gente está atento e vai e tal, tal. Quer dizer, como é que está hoje isso? No pós 8 de janeiro? Quer dizer, a gente sabe da superfície, mas e lá dentro? No que deu isso tudo? Olha, desde alguns anos, assim, os contatos que eu tenho com oficiais militares mais jovens, vamos dizer assim, né, até a patente de intermediário, de capitão, persiste mais ou menos a mesma coisa. O que eu ouço é sempre a mesma coisa, que é um desejo de que esse assunto fosse superado. Esse assunto qual? Ficar falando de ditadura, enfim, de poder moderador, que esse assunto fosse superado para que se pudesse ter um exercício mais profissional das Forças Armadas, que tem um papel realmente muito significativo em países como o nosso, né? Eu digo países como o nosso, pensando na extensão, na dificuldade de se chegar a determinados lugares, na dificuldade de se promover determinadas intervenções, obras e coisas assim. Realmente, fora a defesa, né, do território nacional, um litoral muito grande, muito complexo, a região da floresta amazônica, tudo muito difícil para a atuação tradicional, vamos dizer, profissional das Forças Armadas. E, no entanto, com muitas perspectivas profissionais interessantes para oficiais militares mais jovens que gostariam, então, de se ver livres desse assunto, né? Mas há uma persistência disso, né? Há uma persistência
no interior das Forças Armadas, na vida em caserna. É por isso que eu tento falar tanto assim sobre a especificidade da vida militar, que é muito pouco conhecida. Alguns colegas me falam assim: será que esse negócio não se resolveria se fossem mudados os currículos das escolas de formação de militares, né? Mas não é um problema de disciplinas militares, é um problema cultural, quase antropológico, de persistência dessa visão de mundo, vamos dizer assim, no próprio cotidiano da vida militar, que tem essas especificidades. Às vezes a afinidade, a solidariedade entre dois militares se dá até quando eles têm diferenças ideológicas profundas, mas por razões que às vezes a gente não alcança. Por exemplo, algum militar que admira muito o desempenho propriamente militar de um colega de outra orientação ideológica os torna próximos. Então, a reprodução dessa ideia se dá nesse contexto de uma vida militar pouco conhecida. No Brasil, temos sido muito afetados pelo intervencionismo militar e, curiosamente, nós não temos uma sociedade preocupada com os militares, nem um Congresso Nacional que tenha comissões que efetivamente acompanhem a vida militar, nem se preocupem com o Plano Nacional de Defesa, nada disso acontece. E, estranhamente, uma sociedade tão afetada pelo intervencionismo militar que acaba tendo um desinteresse completo sobre isso. Então, acho que é preciso prestar atenção e tomar algumas decisões, como essas que eu já mencionei, de mudar a redação do 142, de interferir no controle das Forças Armadas por meio de comissões parlamentares que funcionem, atuar em relação ao Plano Nacional de Defesa e pensar, afinal, qual é o papel dos militares em nosso país, né? Então, como eu disse, um problema estrutural de muito longa duração e, enfim, eu espero que isso mude, porque para a gente ter uma democracia propriamente dita, é preciso que haja preponderância do poder civil, né? Senão, a gente vai ficar eternamente com esse problema. Hoje eu estou vendo aqui, recebi uma pesquisa da Genial Quest, que faz perguntas interessantes. A primeira aqui, intenção de votos espontânea, Lula 9 pontos, Jair 7 e Tarcísio 1 ponto. As pessoas preferem, inclusive, que Tarcísio seja o candidato. Mas tem uma pergunta aqui que é muito interessante. O que te dá mais medo hoje? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? Que dá mais medo é Bolsonaro, 44% voltar, do que Lula continuar, 41%. E tem várias outras simulações, tem também um grupo que acha que Lula não deveria ser candidato. Essa pesquisa acabou de sair agora. Tem uma pergunta: você se considera antipetista? 30% responderam sim, mas 67% não se considera antipetista. Pois é, 52% de amostra feminino, 48% masculino e por aí vai. Mas, olha, acabou o nosso tempo. Hoje teremos a reprise desse programa no canal Bob Fernandes. Aliás, apenas um registro. Hoje a Rádio Metrópole completa 25 anos de existência. Foi a primeira rádio que ficou FM totalmente falada, a primeira a transmitir por internet aqui e para o Brasil a terceira. Na realidade, ela começou como Rádio Cidade, quando ainda pertencia ao grupo Jornal do Brasil, que acabou vendendo. Então, hoje é um dia de alegria para a gente e foi uma alegria estar com vocês no meio dessas comemorações. Professor Carlos Fico, muitíssimo obrigado pela sua participação. Um abraço.
Um grande abraço, um prazer enorme ter participado aqui com você, Mário, Bob, Sérgio. Realmente uma satisfação. Sérgio Augusto. Parabéns pela rádio, pelos 25 anos, pela boda de prata. Vamos cantar aquela música de Carlos Galhardo, 25 anos de veneração e prazer. Exatamente. Mário, E o parabéns querido à Bob rádio. Fernandes. Parabéns para a rádio, para os amigos, para as amigas. Obrigado ao professor por esse profundamente importante esclarecimento sobre essa questão que a gente tenta compreender e sempre tem mais camadas abaixo. Um abraço para o Sérgio também. Tchau, pessoal. Obrigado. Amanhã a Metrópole faz a reprise às 19 horas no rádio e no YouTube. Intervalo comercial e a programação segue.